Aí mil tem a bocona, mas também não é tanto não. Começa, A boca quem é quiser grande, escuta. mas... Ajeita a hora. Começou a lenda aqui já, ó. Ei, Gabigudão. Pode botar. É importante... Não, eu só tô filmando já. É importante a gente dizer para vocês que uma lenda, ela não se cria da noite pro dia. Aqui começou a aparecer um pessoal que estava criando outras lendas. É importante a gente respeitar o que já foi feito, o que já foi criado, porque às vezes uma lenda demora centenas de anos para se criar. E muitas vezes essas lendas, elas têm fatos de verdade. Muita gente fala, é criação, é invenção de vocês. Mas muita coisa é baseado em fato real. Por exemplo, a lenda daqui do Pai Inácio, quando a gente conta, a gente procura mostrar o lado do trabalho escravo que aconteceu também na Chapada. Porque, como eu havia falado lá no ônibus, quem veio no outro carro não ouviu, mas eu posso voltar. Oi, cara, tá bom, viu? Os primeiros habitantes, eles chegaram na Chapada, no sul da Chapada, em 1700. O Brasil foi descoberto em 1500, portanto a gente tem muita história já criada, já formada, muita coisa que aconteceu realmente. E nessa época a gente recebeu uma pessoa de 40 anos que tinha acabado de dar à luz no navio quando ela estava vindo. Imagine vocês, nessa época. E aí, isso é uma coisa, é uma história real que contradiz a própria história que foi criada aqui. Vocês já ouviram falar dessa pessoa, Dão Obá. Dão Obá, ele foi homenageado pela Mangueira 2 anos atrás e todo o enredo da Mangueira foi baseado na vida desse príncipe que nasceu aqui no Brasil. Esse Dão Obá, essa escrava chegou, porque lá na África existem as tribos e cada tribo tem seu rei. E capturaram, numa das capturas, capturaram a esposa do rei. E ela tentava, por tudo assim, explicar que ela era a esposa do rei, mas ninguém queria acreditar, achava que ela estava ficando louca. E aí o filho nasceu, com 12, 13 anos de idade, ele foi trabalhar garimpo, ele tinha que trabalhar garimpo, porque o dono dele obrigava ele a trabalhar garimpo, e ele falava que ele era príncipe, porque filho de rei é príncipe. Mas o povo achava que tanto a mãe estava louca, como o filho também estava louco. Aí, não, eu sou príncipe, não, eu sou rainha, e começou aquela história. Aí o que foi que aconteceu? Esse Dão Obá, ele conseguiu sair daqui, fugir daqui da região da Chapada e chegar até Brasília. De Brasília, ele foi para o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, ele entrou, começou a estudar, fez advocacia, foi para a Guerra do Paraguai, na época, onde ele voltou com a patente alta. E aí, quando ele chegou no Rio de Janeiro, o pessoal da corte já tinha uma carta que veio da África dizendo o seguinte, que eles precisavam mandar a esposa e o filho que tinham vindo para aqui, para a Chapada, porque eles precisavam assumir o trono do pai lá na África. E o que foi que aconteceu? Eles fizeram uma história, a mãe dele já tinha morrido, e como a gente tem uma discriminação muito grande, a gente ainda enfrenta esse tipo de discriminação. Esse príncipe, ele foi realmente no Brasil considerado como príncipe e foi o único negro da época que conseguiu participar das reuniões de corte de Dom Pedro II. Então, é uma história assim muito confusa, que ao longo do tempo a gente está resgatando muita coisa. É interessante, eu até essa semana estava pensando, eu vou tirar uma foto dessa carta, a gente tem a carta em Lençóis, que é muito interessante, assim como eu falei do diamante, que quando a gente sai para um roteiro tipo do Serrano, esse daqui, é interessante mostrar o diamante lapidado, o diamante natural,
que foi polido naturalmente. E assim, para vocês terem uma noção do que é o material daqui, porque tem muita gente que nunca viu o diamante, assim como para nossa história é interessante também mostrar essa carta que veio de lá, porque tem muita gente que se perde, poxa, o pessoal aqui às vezes inventa coisa, porque aí assim, tudo isso aí fez com que a gente criasse uma lenda, a lenda do Morro do Pai Inácio. Só que antes de contar a lenda do Morro do Pai Inácio, eu queria que vocês entendessem que desse lado direito da estrada é parque, do lado direito. Do lado esquerdo é APA. O que é o parque? O parque é uma área de 152 mil hectares, é muito grande esse parque. Mas pode ser construído, né? Igual o nosso terreno. Eu já havia até falado lá no carro. Abrange 5 cidades, Lençóis, aqui atrás está Palmeiras, Lençóis, Andaraí, Mucugê e uma parte de Ibicoara. É um parque bastante grande, é uma chapada bastante grande. Mas imaginem isso aqui, o estado da Bahia. A chapada é 15% do estado da Bahia, onde só um ponto assim de 15% é a parte da chapada, com 53 municípios. A chapada é bem grande. Aí, um ponto menor ainda, que é o Parque Nacional, com 152 mil hectares. Parece pequeno, mas é muito grande. Por isso, a gente está com muito problema, porque o parque foi criado, existe toda a documentação, mas é difícil fiscalizar, organizar esse parque, porque é um parque muito grande e totalmente aberto em todos os parques. É um parque ecológico, Não, o nome do parque. Parque Nacional da Chapada. Parque Nacional da Chapada Diamantina. Parque Nacional é um parque que, como qualquer outro parque, Chapada Diamantina por causa dos diamantes, e Chapada é um soerguimento de terra meio chapado, de planalto. Isso que a gente está aqui, sabe? Assim, aí assim, do outro lado, porque criaram a área de parque aqui? Para preservar as nascentes, porque mais de 90% de água que sai daqui abastece a Baía de Todos os Santos e todas essas pequenas cidades que eu havia falado para vocês. Portanto, é muito importante a preservação de toda essa área aqui e que aos poucos o governo do estado está despoluindo os rios, porque se a gente não cuidar do desmatamento, incêndio, despoluição desses rios, com certeza vai agravar o problema lá para eles. E a gente enfrenta até o preconceito de pessoas de Salvador que bebem essa água lá em Salvador, vem para aqui para Chapada, porra, não vou beber essa água aqui não.